Hoje eu vou tentar fazer o vlog em movimento, porque eu não vou conseguir parar hoje. Eu já acordei extremamente ansiosa, acelerada, querendo fazer um bilhão de coisas. E por quê, né? Deixa eu botar mais aqui que eu vou encher minha água. Porque eu tô vindo numa sequência de regulações, eu acho, posso dizer assim. Acho que vai ficar muito barulhento por causa da rua. Vou botar pra cá. Eita, tour pela minha casa. Vamos recapitular. Hoje é quinta, né? Segunda teve médico do meu filho, saí da rotina. Não lembro mais como é que foi a noite, como não foi. Eu acho que eu publiquei na terça. Terça eu fui na academia. Não fiz todo o treino, mas fiz quase todo. E terça eu tive encaixe de psicóloga, tive lá. Terça era o dia que eu precisava descansar, né? Porque eu ia fazer entrevista de noite. Eu fiz, né, de fato. Mas eu não descansei, eu fiquei jogando com uns amigos, porque tava bem legal. Mas, assim, não fiquei super carregada com isso, mas não foi uma autorregulação, né? Eu não tive meu momento. Vou fazer um cafezinho. Continuar meu cafezinho, né? Porque o meu marido fez pra mim hoje de manhã e ele falou aqui. O que mais? Vamos lá. Daí, quarta. Tá, daí terça, tive a entrevista de noite, foi bem legal. Aí meu filho acordou, saiu da rotina. Não tive muito que me regular também, porque meu filho acordou e tal. E daí a gente botou pijama, se escovou e a gente foi lá tentar ajudar ele a dormir, eu e meu marido. Vamos lá. Quarta, né? Não, terça. Aí quarta. Oi. Aí quarta. Ontem, no caso. Ontem eu não fui na academia, porque eu tava me sentindo muito cansada. De manhã eu trabalhei e comecei a live. Deixa eu pensar, o que eu fiz de manhã ontem? Quarta. Eu não lembro mais. Olha, cortei o vídeo de novo. Eu não lembro mais o que eu fiz quarta. Enfim, de manhã é muito difícil. Tá, mas aí eu fiz a live. Eu terminei a live no horário certinho, né? E eu tava me sentindo muito cansada ontem. Aí eu pensei o quê? Vou descansar. Eu vou me regular, porque, né? Inclusive eu postei nos stories do Instagram. Agora eu vou me regular. Sentei na caminha da Mica, da minha cachorra. Eu adoro o cheiro, a textura, o calor do corpinho dela. Eu fico ali incomodando ela. Sentei ali com a Mica. Sério, não sei se deu 5 minutos que eu fiquei ali. Eu recebi uma ligação da escolinha. Quem a mãe sabe que ligação da escolinha é sempre uma caixinha de surpresas. Aí eu entrei em contato com a escolinha e eles me falaram que meu filho não tava bem. Aí, o que a mãe fez? Levantei, tomei um energético porque eu tava cansada e eu gosto de ter energia pra estar com meu filho, pra que eu não tenha atitudes assim mais irritada, mais cansada, enfim. Aí vai fazer um pouco barulho meu café. Aí, eu fui buscar meu filho. Aí elas falaram que ele tava diferente, que não sei o que. Porque meu filho é uma criança que mesmo doente, ele come. Ele não quis comer o lanche, ele acordou meio choroso, ele não sei o que, não sei o que lá. Então foi várias coisas que elas acharam estranho. E ontem de noite, uma das coisas que aconteceu, enquanto eu estava em live, é que ele caiu e bateu a cabeça. Quer dizer, a gente não sabe se ele bateu a cabeça. A altura era muito baixa da cama, né? Mas ele caiu da cama. Então hoje os professores me falaram que ele tava, assim, com umas coisas esquisitas. Inclusive umas coisas de... A perninha tava estranha, não sei o quê. Vou levar ele no médico, né? Porque eu não sei vocês. Eu não sou médica. Quando é uma coisa que eu não sei o que é, eu prefiro ir no médico e ele me dizer que não é nada, do que eu tentar ficar achando o que é. Tô abrindo a casa. Eu ficar tentando achando o que é, o que não é, ou sei lá o que, né? Fui lá no médico, ele tava super bem, brincando. Antes de chegar no médico, ele aceitou dar uma mordida no pãozinho que eu comprei. E a médica não achou nada. E ela falou assim, se continuar coisinha, assim, reclamar da perninha, coisa assim, vai no ortopedista, que ele é mais especializado. Mas aqui, como clínica geral, assim, né, que a gente chama pediatra, não encontramos nada. Porque meu quarto é bagunça. Voltei pra casa e meu filho tava super assado, super assado. Só que a gente já voltou pra casa, tipo assim, já era... Foi quarta, né? Terceiro dia saindo da rotina. Aí voltamos pra casa, daí eu botei um filminho pra ele olhar. Fiz a janta, porque como eu busquei ele mais cedo na escola, eu não tinha feito a janta ainda. Aí eu fiz a janta, aí ele fica me chamando, ele fica meio sentido que eu não tô com ele, né? Então ele fica me chamando a minha atenção. Ele fica um pouquinho no filme, mas ele não se interte tanto. Aí ele começa a chamar minha atenção, ele começa a fazer coisas, se pendurar nas coisas. Ó a minha bagunça aqui que eu vou lavar depois. O que mais? Aí depois da janta, eu tava tentando fazer uns bolinhos de arroz frito pra comer com meu marido quando ele chegasse. Porque a gente tinha um arrozinho que sobrou de ontem e eu queria aproveitar, né? Mas aí eu não terminei os bolinhos de arroz porque meu filho tava muito dengozinho. Com razão, né? Vou tomar um café depois eu vou me arrumar. Depois eu vou arrumar essa cara aqui. Aí, não sei, gente, que eu não vou ligar essa luz ainda. Aí, deixa eu lembrar.
É difícil falar andando, fazendo várias coisas, né? Mas eu não quero parar. Eu vou parar agora que eu vou sentar. Aí eu sentei um pouco, olhei o filme com ele, brinquei um pouquinho com ele, até a gente chegar a hora do banho. E o banho é sempre uma grande criatividade, né? Porque... Vou fechar aqui por causa do barulho. Ah, eu vou fechar, Lili. Tu tá gostando do ventinho? Ah, e depois eu abro, tá? Eu vou fechar pro vídeo e depois eu abro. Vem cá no colo da mãe, vem. Vem, gatinha, vem. Vem aqui no colinho um pouco. Aí, o banho é sempre um exercício de criatividade, né? Acender a luz. Então, consegui levar ele pro banho. E no banho, ele tava assado. Ele tava muito assado. E é por isso que ele acordou mal na escolinha, sabe? Só que eu só descobri quando eu fui trocar a primeira fralda dele aqui antes de ir pro banho, quando a gente tava vendo filme. Quando a gente voltou do hospital, fui trocar a fralda dele, eu vi que ele tava muito assado. Mas uma assadura, assim, nos lugares que incomoda, assim, tipo... bem embaixo do pintinho e assim, na virilha, assim, mais pra baixo, assim, sabe? E daí, assim, sentar, se esticar, isso dói, porque era uma assadura e tal. E não era uma assadura, assim, super feia, mas era aquela assadura que incomoda, sabe? É nível de incomodar. Aí, no banho, ele não queria deixar eu lavar de jeito nenhum, né? Eu tive que dar muitas voltas, muitas estratégias, tive que conversar muito com ele, dizer pra ele que, olha, filho, vai doer, mas vai ser rápido. E a mãe precisa limpar pra passar pomada, pra curar e tal. Então, eu fiquei conversando, explicando. Até que, né, entre uma brincadeira e outra, eu consegui. Mas ele ficou chateado comigo, que eu forcei, assim, eu fiz mesmo ele não querendo, né? Não forcei, mas eu fiz mesmo ele não querendo. Aí ele ficou chateado comigo. Aí tudo bem, a gente foi lá pro quarto. Aí tinha que ter um cuidado até pra pegar ele no colo, porque se ele abria a perna pra me abraçar, assim, com as pernas no colo, doía, né? Aí a gente foi pro quarto. Deixa eu conseguir melhorar essa luz. Aqui é tudo amador, né? Ainda não tem um estúdio, não tem uma produção, não tem não sei o que lá. Tem uma cortina branca que reflete a luz e eu acho que fica bom. Clarence, tu não vai incomodar a Lili. Ai, eu tenho um gato que ele adora incomodar a minha outra gata. A Lili só quer ficar em paz na dela. E o Clarence, ele só quer ficar em roda de todo mundo, né? Daí não dá certo esses dois. Como é que eu parei? Aí ele ficou chateado comigo no banho, né? Clarence, tu vai derrubar as coisas, sai daí. Vem aqui, mãe, vem. Vem cá que eu vou passar um pente em ti. Vem, ó, vem. Eu vou pentear você que você gosta. O meu gato adora que eu penteie ele. Vem cá, vem. A mãe vai te pentear, vem. Vem, pula aqui. Pula aqui. Daí a gente foi pro quarto, e no quarto, daí era a hora de botar a fralda e passar a pomada, né? Ele já tava chateado comigo. Aí eu fui conversando e tal, eu disse, ai filha, a mãe vai ter que passar. Aí eu tive que segurar uma perninha dele com o meu pé, a outra perninha pra conseguir passar. Porque assim, imagina que aqui tá né, que eu falei pra vocês, e a assadura tava aqui embaixo. E daí o coisinha fica descansando assim, ó. Deixa eu fazer contramão, será? Enfim, você sabe do que eu tô falando, né? Aí o coisinha dele fica descansadinho. Eu tinha que levantar e passar a pomada bem aqui. Então não era uma coisa rápida assim, ó. Que nem embaixo, tu tá trocando a fralda, tu só bota embaixo, né? Ali era mais difícil. Aí eu tive que segurar ele pra passar exatamente ali. Mas eu botei o dedo com muita pomada. Então quando eu encostei, eu só... E deu. Eu disse, viu, filho? Foi rápido e tal, não sei o que. Mas ele tava chateado comigo. Aí... Mas aí eu fui cuidando, fui ajeitando, fui conversando, tipo, ele, ai, filho, eu sinto muito, né? Eu sei que tá doendo, mas, né, a mãe vai te ajudar, a mãe tá te cuidando, confia na mãe e tal. Aí eu consegui... Aí até o pai chegar, eu acho que eu não tinha feito nenhuma das nossas rotinas. Tô pensando agora. Acho que quando o pai chegou eu não tinha feito ainda. Eu tinha que fazer lavagem nasal, tomar vitamina, fazer as bombinhas e tudo mais. Enfim, aí o pai chegou e daí ele tava no quarto, aí ele quis brincar na sala. O que não é normal, porque meu filho quando sai do banho, a gente vai pro quarto, a gente faz todas essas rotinas que eu comentei, assim, de higiene, a prevenção dele da alergia, tratamento de alguma coisa, vitamina, escovar o dente, tudo no quarto. Ele não sai mais do quarto, a gente lê historinha, às vezes vê um desenhinho e dorme. E o pai chegou aquele dia e daí, como ele tava tudo desregulado, tudo fora da rotina, e daí ele falou assim, pai, vamos brincar na sala. Aí o pai assim, não, vamos brincar no quarto, traz o carrinho pro quarto. Eu disse, pai, tudo bem, vamos pra sala. Ele teve um dia difícil, vamos pra sala. Aí a gente foi na sala, a gente atrasou a rotina ontem. E daí, aí ele brincou um pouco com o pai, depois ele queria eu. Aí o pai continuou fritando os bolinhos pra mim, que eu tava fritando, daí a gente foi trocando. Aí eu botei o desenhinho ontem e a gente começou a olhar o Wall-E, sabe aquele do robozinho? Eu não me lembrava que era um desenho tão calmo, né? Tem umas explosões, assim, mas não chega a ser um desenho agitado. E daí, quando eu boto, assim, um desenho desses, que não são super estimulantes, né? Que a gente não costuma mostrar pra ele, o desenho aqui em casa, eu sei que
não faz bem pro cérebro nenhum tipo de desenho. Mas a gente sempre usa o desenho com o Matias em momentos para descansar. E por mais que a pediatra diz pra mim que o desenho nunca tem essa função, ou sei lá o quê, eu não sei, é como se tivesse essa associação pro Matias. Porque a gente nunca olha desenhos assim por olhar. A gente só olha momentos de descansar. Ou, assim, um pouquinho antes de dormir, depois do banho, pra eu trocar a fralda e fazer esses procedimentos de lavagem nasal e coisa assim. Ou quando ele tá correndo muito, ou ele tá caindo muito, que ele já tá muito cansado, a gente olha o desenho nesses momentos. Então, ontem eu botei e ele começou a baixar um pouco a energia, né? Olhar aquele desenho. Ele chegou a brincar um pouco com o pai antes também. E daí, chegou uma hora que eu falei pra ele, filho, vamos pro quarto. Vamos lá pro quarto descansar e olhar desenho no quarto, acho que uma coisa assim. Ele levantou e foi. Mas isso já tava passando do horário dele, né? Tipo, ele costuma dormir entre 7. Ele costuma dormir entre 7h15 a 8 horas. No máximo 8 e pouco. E ontem a gente já tava. Acho que a gente já tava passando esse horário. Quando a gente foi pro quarto. Aí eu peguei uns livrinhos e comecei a contar umas historinhas pra ele. Aí teve uma historinha que ele pediu. Eu contei 2 historinhas, assim. E daí. E normalmente quem conta historinha com ele no quarto é o pai, né? Mas ontem fui eu. E daí ele falou assim: tá, mãe, mais uma história. Depois Mimi. Eu disse: tá bom. Eu adoro quando ele faz combinação. E daí eu li pra ele mais uma vez uma das historinhas. Aí eu desliguei a luz, guardei o livrinho, a gente se abraçou e ele dormiu. Ai, muito bom. Ai, Clarence, tu vai deixar eu te pentear? O Clarence tá batendo no meu pente aqui, ó. Deixa eu pentear você. Tá, então eu vou pentear ele. Aí, o que aconteceu? Eu ia dormir com ele. Não, ele dormiu. Aí eu e meu marido, a gente foi pra sala, a gente tomou nossa cervejinha, a gente comeu bolinho de arroz com cerveja, tava muito gostoso. Ainda sobrou um pouquinho pra hoje, acho que eu vou comer com café. Aí a gente olhou Largados e Pelados, que é o meu hiperfoco agora. Ele já olhava antes, mas a gente começou a olhar o Largados e Pelados, a competição. É muito legal. Daí a gente começou a olhar, aí chegou uma hora que, sabe, eu já tava um pouco cansada. Aí eu disse, deixa eu olhar um pouquinho no Instagram, porque o dia inteiro eu não mexi muito, eu quero ver como é que estão as coisas, quero fuçar um pouco, dar uma olhada. Aí eu até brinquei com ele assim, vamos olhar o Instagram junto, que é abraçadinho. Daí ele, eu acho que eu vou lá jogar. Tá bom. Daí ele veio jogar aqui no escritório e eu fui olhar um pouco o Instagram. Mas não demorou muito, o Matias começou a se mexer. Eu escutei a voz dele, mas daí quando eu levantei, o meu marido também já tava levantando pra lá no quarto, porque a gente não queria que ele caísse de novo da cama, né? Porque se ele levanta meio dormindo e sai caminhando, pode acontecer no escuro, né? Aí eu fui lá no quarto e meu filho tinha acordado. Aí eu fiquei lá um pouquinho com ele, mas eu não tava pronta pra dormir, né? Aí meu marido ficou com ele, Aí eu fui no banheiro, escovar os dentes, botar pijama. Aí eu lembrei que eu não tinha postado o vlog de ontem. 10 e pouco eu não tinha postado ainda, porque eu tava editando umas coisas de som, de áudio e tal. Aí, na hora que eu fui deitar, o meu marido, eu escovei os dentes e botei pijama, coisa assim. Quando eu fui deitar, o meu marido já tava meio que dormindo, ele não quis levantar, daí ele ficou lá. Aí eu lembrei, putz, não postei um vídeo. Aí eu levantei e vim aqui pra terminar de exportar ele, porque eu já tinha arrumado, só tinha que exportar pra postar. E daí eu fui postar, isso já era o quê? Quase 11 horas, né? Era umas 10 para as 11. E daí eu vi que tinha... Eu faço parte de uma equipe de streamers que a gente se apoia, né? E a gente troca dicas e tudo mais. Aí eu vi que tinha um online, um jogo que eu jogava muito antigamente, que eu conheço, e ele tava jogando a primeira vez, ele não sabia nada. Aí eu fui dar umas dicas pra ele. E daí eu tava aqui no computador e, olha, parece um vício, sabe? Parece uma droga. Uma coisa lava a outra. Aí eu comecei a fazer cortes. Ainda deixei aberto, ó, pra eu terminar hoje. Comecei a fazer cortes da live pra postar nas redes sociais. Eu fiz vários, salvei. Eu não precisava fazer isso ontem. Não precisava. Daí eu comecei a fazer cortes. Aí era meia-noite e pouco. O meu marido passou por aqui. Ele acordou e daí eu olhei pra ele, assim, tipo, tô fazendo merda. E ele me olhou assim, ele, ué, tipo assim, tu tá aqui? Aí eu disse, sim. Aí ele ficou chateado comigo com toda a razão, porque, né, se eu faço isso de noite, eu vou estar cansada no outro dia, como eu estou hoje. E sobrecarrega ele com o Matias, né? Porque daí ele fica sozinho com o Matias no primeiro horário. E tudo bem ele ficar um pouco sozinho com o Matias. Só que a gente dá muita atenção pro nosso filho, né? A gente brinca, interage. Então, assim, é mais cansativo uma pessoa sozinha. E quando tem 2 pessoas, daí um pode ir no banheiro, pode tomar um café, pra não sei o que, a gente vai revezando. E daí eu pensei, eu vou terminar isso aqui amanhã e vou dormir. Aí eu fui deitar. E daí a nossa noite, assim, foi um pouco ruim, assim, no sentido de... aqui no sul, às vezes, onde eu moro, é tipo assim, tu vai deitar, tá 24 graus. No meio da noite vai fazer 12.
E daí, o meu filho, ele não tem 3 anos ainda. Ele ainda não aceita cobertor, ele não aceita coberta. E a gente tem que acertar a temperatura do pijama dele com a temperatura que a gente consegue regular no ar-condicionado. Então é super difícil, super difícil. Às vezes ele aceita a coberta num momento, mas chega uma certa hora da noite que ele se destapa todo e daí ele fica com frio. Aí, quando ele fica com frio, ele enche as fraldas e daí dá, tipo, essas assaduras que nem ele tá agora, ou dá um funguinho, ou ele fica todo molhado. Então, é a única coisa que eu acho ruim dessa fase, sabe? Ele não aceitar cobertor e coisa. Então a gente fica, ou a gente enche ele de roupa, daí bota o... Aí assim, no início da noite tá 24 graus. Tu enche ele de roupa, tu tem que botar o ar-condicionado no talo. Aí tu tem que ir lá e ajustar o ar-condicionado conforme vai mudando a temperatura pra equilibrar, sabe? É bem difícil. Ou então tu bota pouca roupa nele, deita com ele e tapa ele. Mas daí ele se destapa. Aí ontem o que eu tentei? Eu tentei botar uma temperatura, tipo assim, uns 24 graus, eco, sabe? Que a gente coloca às vezes, que fica uma temperatura a mesma noite toda. Eu tentei botar uma roupinha de acordo com essa temperatura. Mas não funcionou, porque meu filho é muito calorento. Aí quando a gente foi ver, ele tava suando de calor. Aí a gente botou mais geladinho. Eu já aproveitei e troquei a calça dele. Eu acho que eu já troquei a fralda também, porque já tava enchendo. Daí como ele tá com assadura, eu quero deixar ele o mais sequinho possível. Aí, várias vezes na noite eu acordava assim, ou ele tava com calor, ou ele tava com frio. Aí ele tava com calor, daí eu botava mais frio, porque daí daqui a pouquinho eu vou desligar, vou botar menos frio. Mas aí eu dormia. Assim, não deu. A noite foi um tendel. Mas de manhã a gente conseguiu atrasar um pouco o levantar, né? Ele costuma acordar umas 5 e pouca, e hoje ele acordou depois das 6, eu acho. E daí eu levantei junto com eles, eu não fiquei dormindo, não sobrecarreguei meu marido. E claro que às vezes eu preciso ficar dormindo, tá, gente? Não é que meu marido nunca me apoia, não pensem isso. Às vezes eu preciso ficar dormindo, às vezes meu marido precisa ficar dormindo e a gente se apoia. Mas assim, sempre eu ficar dormindo de manhã, porque de noite eu fui trabalhar em vez de dormir. E trabalhar é meu hiperfoco, é por isso que eu faço isso, eu não expliquei antes. Mas trabalhar é meu hiperfoco, é muito prazeroso pra mim. Só que o problema é que ele me cansa, eu preciso me regular, como qualquer outra coisa cansa, né? Eu preciso me regular e o meu cérebro não entende que eu não posso trabalhar 50 horas por dia, ele não entende. Meu cérebro sente prazer. Mas aí o meu corpo sente e fica cansado. Eu fico assim, cansada com essas caras assim. Então hoje de manhã eu levantei, fiquei junto com ele, tomei café, comi, brinquei com meu filho, até postei lá nos stories do Instagram a gente brincando. E levei meu filho na escola e agora eu vim gravar o vlog que eu vou gravar todo dia de manhã, assim, antes de trabalhar. Eu nem fui na academia hoje, eu não sei se eu vou ir porque eu tô realmente cansada, tô desregulada. Eu acho que talvez eu vá de tarde, mas pelo estado que eu tô, eu vou ter que dormir durante o dia, uma coisa que eu odeio. Mas eu tô muito cansada. Sabe aquele cansaço que teu olho tá pesado assim, ó? Meu olho tá super pesado. Meu corpo tá super sem energia. Aí eu vou trabalhar um pouquinho, fazer umas coisas, eu vou descansar, porque eu tenho live às 11. E eu queria muito ir na academia hoje, porque eu só fui uma vez essa semana e hoje já é quinta. E eu só tenho disponibilidade segunda a sexta. Sábado eu tô com meu filho, domingo com meu filho, eu não quero fazer nada. Eu tento fazer tudo no horário que meu filho tá na escolinha. Nos horários que meu filho tá em casa e no final de semana, eu não boto nada na minha agenda. Nada assim de compromisso, de rotina, nada. Se surgir um evento, uma coisa que a gente tem que ir, tudo bem. Mas as coisas da minha rotina eu tento encaixar no horário que tá na escolinha. Então eu queria muito ir na academia, né? Hoje é quinta. Se eu conseguir encaixar hoje e amanhã, eu cumpro a minha meta da semana. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Então é isso. O vlog de hoje ficou bem longo, né? Mas consegui falar um pouco até chegar esse momento. Eu queria fazer vlog pra vocês de quando eu tô feliz e produtiva, eu queria, mas não tive sorte nessa semana, porque aconteceu uma coisa atrás da outra, né? Quem acompanha lá no Insta viu. Então o vlog de hoje é sobre isso, é sobre uma bola de neve, e agora eu tô cansada e eu tenho que correr atrás da máquina, eu tenho que me regular. E vocês viram, né, minha cozinha tá bagunçada, e hoje eu preciso trabalhar. E outra, se eu não trabalhar hoje, eu fico com as minhocas na cabeça. Tem coisas que eu preciso fazer, senão eu não vou tirar da minha cabeça. Eu preciso terminar e fazer. Eu tenho live das 11 a 1, que é o meu compromisso de segunda a sexta, das 11 a 1 eu faço live. Eu queria muito encaixar a academia, mas eu também preciso dormir. Depois fazer a janta, buscar meu filho. Eu sempre faço janta antes de buscar meu filho, porque daí quando ele chega a gente come, ou a gente brinca um pouquinho antes de comer. Daí começa a rotina do meu filho. Aí lá pelas 8 e pouco eu me libero pra me regular ou pra fazer mais alguma coisinha divertida. Não trabalhar. É isso que eu tenho que tentar fazer. Não trabalhar de noite. Que pra mim é o difícil, porque eu sento no computador, é muito conveniente trabalhar. E daí é uma bola de neve, né? Eu tenho que tentar buscar esse jogo agora, porque senão sexta-feira, se eu
continuo nesse fluxo que eu tô agora, sexta-feira me dá shutdown. Que é aquela coisa de tu ficar muito cansada, muito imprestável e muito improdutiva. Imprestável, não quero ser rude, tá? Eu tô falando eu imprestável. Não levem isso pra vocês. Mas eu me sinto assim, muito improdutiva. Olha, tô dando barulho na janela agora que eu vi que eu não fechei toda. Então, se eu não me cuidar, eu vou chegar nesse ponto na sexta. Hoje já é quinta, eu tô assim, é uma bola de neve. Então, por isso que é muito importante o autista se regular todos os dias. É um saco. Eu comecei a fazer um conteúdo sobre isso, mas eu tô editando ainda porque eu quero melhorar umas coisas. É um saco, tu tem que se regular todos os dias. É um saco. Eu queria trabalhar bem louca todos os dias. Todos os dias. Quando eu era mais jovem, não tinha filho, tinha mais energia, tinha uma saúde melhor. E saúde melhor assim não, né? Eu era mais jovem. E eu não tinha filho, então eu podia trabalhar muito e depois eu ainda tinha tempo pra descansar, pra ver um filme, uma série, pra relaxar. Hoje, o pouco tempo que eu tenho, eu tento fazer tudo. E daí, como eu sou autônoma, né, eu tenho que fazer tudo. Eu que emito nota, eu que faço a cobrança, eu que faço contato, eu que agendo entrevista, eu que planejo conteúdo, eu crio conteúdo, eu faço a live, eu faço tudo. Então é muito difícil ter tempo pra tudo. E também, né, eu priorizo muito o meu tempo com meu filho e as coisas que eu preciso fazer pra minhas responsabilidades com meu filho. E tempo pra mim é o que não sobra muito, né? Mas como não sobra muito, eu fico cansada, sobrecarregada. E daí eu não vou conseguir fazer as outras coisas. Então eu tenho que ter esse tempo pra mim. Ai, hoje é sobre isso. Espero que um dia eu chegue aqui e fale pra vocês coisas super felizes e produtivas, mas eu tô ainda nessa busca de... Eu tava numa... Antes de começar os vlogs, assim, diariamente, eu tava numa vibe, assim, mais enérgica, minha rotina tava organizando. Mas aí meu filho ficou doente, eu fiquei doente, a minha gata morreu. Uma sucessão de coisas. E desregulou tudo. Agora eu tenho que correr atrás e regular tudo de novo. Mas é isso, o vlog de hoje é sobre isso. Beijos, tchau!